ator, diretor, comediante, compositor e dublador brasileiro-baiano, Luiz Miranda é daquelas pessoas que, quando chega, ilumina. A pandemia veio e interrompeu o sucesso no Teatro Mistério de Irmavap. Luiz Miranda pegou seus panos e foi para Jacuípe, no litoral baiano, o seu paraíso. Fiz 50 anos, né, Tid, no final do ano passado. Então eu acho que um homem, né, qualquer ser humano que se preza, quando chega a uma determinada idade, por metade de um século, ele precisa se reavaliar, né? O que você descobriu sobre você mesmo que você não tinha tenência ainda durante essa pandemia? Talvez o aspecto mais curioso disso tudo, Tid, seja o quanto a gente tem capacidade realmente de viver também só. O quanto todas aquelas coisas supérfluas, né, que a gente usa diariamente, né, assim, o conforto do dia a dia, aquelas coisas que a gente achava que não vivia mais sem, como é possível a gente suportar isso com uma tranquilidade? Primeiro porque eu acho que há uma necessidade muito grande da gente, nesse momento, pensar muito no outro, e aí todas as outras coisas acabam ficando também muito em segundo plano. Mas eu acho a adaptabilidade, por exemplo, assim, eu fui um cara que depois da pandemia eu comecei a comer melhor, viver melhor, fazer as coisas melhores, porque eu fiquei numa casa sozinho, completamente isolado, plantando, colhendo, acordando cedo. Eu não achava que eu conseguia mais sobreviver sem a loucura do mundo moderno. E eu sobrevivi. E muito legal ainda, porque eu também não cedi a nenhum dos confortos da pandemia. Nem quis ficar vivendo nas lives, eu preferi viver para dentro. Não fiz várias lives, não quis, só aceitei os convites de alguns amigos. Aliás, procurei às vezes nem aceitar, mas eu acho que foi um trabalho de resgate muito do meu interior, espiritual também, de perceber o mundo pela outra ótica, tentar entender um pouco quais são essas mensagens que a pandemia traz para a gente, né? Essa coisa da solidariedade, essa coisa do pensamento com o outro. Talvez tenha sido o legado, né? Por assim dizer, de todo esse momento, foi isso, assim, né? Viver melhor comigo e sozinho também. Sozinho, sozinho? Sozinho. Absolutamente sozinho. Porque eu vim de São Paulo, eu não quis trazer minha mãe, né, ficar perto dela. Depois que eu passei os 15 dias de quarentena, eu fiquei pensando, pô, mas se eu precisar ir no mercado, ir no lugar, toda vez que eu vier, eu vou ficar assustado? Então ela fica na casa dela se cuidando, eu fico na minha, e a gente vamos esperar quando esse momento melhorar. E quando melhorou, a gente começou a se visitar de máscara, de longe, e foi, enfim, e agora estamos indo. Nesse cenário aí, o que ganhou importância para você? Eu acho que a relação com o outro ganhou muita importância, as relações verdadeiras, os amigos. Eu acho que essa ideia, por exemplo, das relações que se fortaleceram à distância, é um pouco muito por isso, assim, porque eu me lembro de algumas vezes durante a pandemia abrir um Zoom e quase me emocionar, por exemplo, de ver pessoas que eu via todo dia. Então você fala assim, poxa, que loucura, né? Como é que eu estou me emocionando agora de uma coisa que eu fazia todo dia, amigos que quando eu queria ver, eu marcava um jantar, a gente ia no boteco, e agora, por conta disso tudo, eu me sinto tão carente. Então, essas relações de amizade fortes ficaram mais fortes, eu acho. Mas de saber que eles estavam bem, né? No começo eu também fiquei muito assustada, muito assustada. Então, cada vez que eu via um bem, eu falava, ai, tá tudo certo. Eu falava, pô, que bacana, né? Tá tudo certo. Eles estão conseguindo. Imagina o Zoom com minha mãe, então foi incrível. Foi, Mari, loucura. E no que você se apegou? Pode ser até coisas materiais. Eu acho que fé foi fundamental para mim. Eu passei, por exemplo, a ter um ritual diário, né? De todos os dias, quando eu levantasse, fazer as minhas orações do dia, os agradecimentos, né, pela saúde, por estar conseguindo passar por aquilo. E às 6 horas, impreterivelmente, minha vela acesa, e uma conexão com as coisas, entendeu?
com a natureza, com as plantas. Eu passei a plantar mais, passei a entender mais como cultivar coisas. Eu acho que foi muito forte para mim isso durante esse momento que está acontecendo aí, que a gente não passou por ela. Não, ainda não. Acho que estamos mais perto do fim. A gente está se falando no início de setembro, dia 1 de setembro, né? Agora, Exatamente. quem fez a diferença nesse 2020 para você? Eu acho que, de uma maneira ou de outra, o meu trabalho me fez muito a diferença, mas o meu trabalho do Luiz Miranda, enquanto alguém que desde cedo sempre se propôs a não esperar e a fazer as coisas acontecer. Então, por exemplo, assim, fez a diferença, por exemplo, eu ser um cara que escreve. Fez a diferença, por exemplo, ser um, porque agora eu estou escrevendo uma peça que você vai com certeza vai assistir, porque ela vai ser filmada, mas você vai ver. É a minha nova produção do momento, entendeu? Então, assim, fez a diferença, por exemplo, construir, junto com os meus amigos, vários projetos que estão em andamento. Então, fez muita diferença ser um ator-criador. Compôs alguma música também? Compus música. Jura? Juro. Então, assim, foram várias coisas que aconteceram que me fizeram muito, assim, muito feliz também de ser um cara que tem ainda esse lugar aí. E posso falar uma coisa, muitas vezes você acaba esquecendo que você também escreve, que você também compõe. Então, às vezes, você acaba fazendo tanto o que o outro te propõe, que você esquece de propor também coisas para você e para o seu trabalho. Mas você sempre propôs as suas coisas, né? Sim, sempre propus, mas eu acho que Afinal, fui ao teatro em Feira de Santana ali ver. Exatamente, ver propostas minhas, é verdade. Tílio, Você... isso é tão importante para mim. Eu estava me lembrando, por exemplo, de todo Natal conversar com o Gabriel fazendo o Papai Noel. Isso era uma das coisas, mas eu terminava, sempre, geralmente, estava com o olho cheio de lágrimas, emocionado. E eu Daquele fico agora aqui. daquele menino lindo ouvindo aquilo de alimentação em criança, que é uma coisa que eu ainda. Eu sempre converso isso com você, né? Da minha paixão que eu tenho por criança. Que ainda é um lugar que está ainda guardado, adiadinho, assim, de ainda ajudar uma criança a se desenvolver, ter uma criança comigo para dar um futuro. Isso é uma coisa que eu ainda penso muito. Acho que Não, uma hora você vai ser um pai brilhante. Para quem não sabe, Gabriel, quando acreditava em Papai Noel, e eu acredito em Papai Noel. Aí um dia eu meti, eu não sei como a gente começou, né, Luiz? Mas eu falei, Luiz, me ajuda aí. E eu escrevi no meu celular, o telefone não era Luiz Miranda, o telefone era Papai Noel. E a gente marcava a hora, que o Gabriel dormia à tarde, ó, tempo bom aquele. E aí ele ligava e acordava, e era o Papai Noel falando no telefone, cara, e o Papai Noel mandava muito bem, era o próprio Papai Noel. Eu amava fazer aquilo para ele, cara, amava. Muito bom isso. Luiz, agora eu vou montar um baú. Todas essas pessoas que estão passando por aqui, já passaram algumas. Eu vou pegar algum objeto, alguma coisa e vou guardar nesse baú, porque a minha ideia é a gente se reencontrar daqui a 10 anos para refazer essa entrevista. Uau! E ver como você vai estar, como nós vamos estar. Então, eu preciso guardar alguma coisa sua. O que você guardaria num baú, numa cápsula do tempo, que a gente fosse buscar daqui a 10 anos? Os meus amuletos de candomblé. Eu guardaria. Porque eu acho que isso seria, de uma maneira ou de outra, uma maneira de me religar sempre com a minha fé. A fé de hoje, a fé de amanhã. Porque eu acho que a gente nasce com um tipo de fé. Aquela fé dos pais, né? Aquela que é educada na escola, no colégio. E depois, eu acho que com o tempo você vai desenvolvendo a sua religiosidade. Vai descobrindo onde estão as coisas que você acredita. E aqui tem tudo. Aqui tem ferramenta de orixá, mas também tem coisas do catolicismo, entendeu? Então, tem aqui também um lado meu. Vem cá, eu vou querer que você tire depois uma foto para eu poder guardar. Vou tirar. E vem cá, tem alguma Santa Dulce aí? Não
Tem, menina, não tem, mas eu tenho na minha casa uma Santa Dulce. Ah, que bom! Então eu vou botar no baú, essa daqui é sua. Maravilha! E a Santa Dulce, porque eu vi a irmã Dulce, né? Oh, conheceu. Aqui. E fiquei tão feliz de ver você, uma das poucas brasileiras que estavam lá na canonização dela. É, Achei isso eu lindo. fui. Eu Achei também lindo. tive a oportunidade de tocar nela uma vez Ai, na vida, eu também. entrevistando, né? É. E eu tive a oportunidade e agarrei com fé. Eu trouxe essa medalhinha aqui lá do Vaticano, então ela é sua, tá no baú. Amém. Agora, Luiz, você sabe que esses lugares assim, Araras, cheio de montanhas, não sei o que, é lugar propício para ET dar uma passada, né? Se um passasse aí nessa varanda, porra, ele ia pirar essa varanda aí. O que que Ave Maria. você, Luiz, diria para ele sobre o Brasil de 2020? Eu diria para eles, amigos, como é que vocês estão vivendo lá? Porque aqui parece que as pessoas já não estão mais vivendo. Parece que elas estão usando esse lugar aqui de uma maneira completamente errada e trabalhando para a sua destruição. Se vocês já passaram por isso, vocês são mais avançados, como é que a gente faz para ajudar essas pessoas e esse planeta? Nos ajudar. Qual é a dica que você nos dá? Porque a nós aqui, a gente não está sabendo mais o que fazer com a nossa casa. De fato. A gente está com muito problema para cuidar da nossa casa. Dá dicas domésticas aí para esse povo. Seria mais por aí um pouco essa minha conversa, viu? Por falar em dicas domésticas, vamos entrar nessa culinária. Você disse que aprendeu até a plantar. Que você foi além? Você já sabia cozinhar alguma coisa, não sabia? Sabia muito, muito. Então, mas você foi Sempre além? cozinhei desde pequeno. Fui. Nunca me dediquei, por exemplo, à questão dos doces. E aí foi a primeira vez que eu, de fato, os meus bolos começaram a dar certo. Sabe o que Opa! foi? A calma, a paciência, o olhar a receita, o seguir, controlar o tempo, fazer, por exemplo, sem esperar o resultado. Eu acho que isso me fez um cozinheiro muito melhor. E outra coisa foi ter tempo para cozinhar. Cozinhar é um tempo. É cortar o tempero com tranquilidade, escolher a faca certa, escolher a panela certa. Eu também aproveitei para dar um upgrade na minha cozinha também. Algumas coisas que estavam faltando, eu também fui comprando ali pela internet, chegando lá, para poder melhorar também o meu hábito de cozinhar, né, que é um hábito mesmo que eu tenho. Eu cozinho para os meus amigos há muito tempo. E também melhorar também as minhas receitas. Eu acho que isso foi muito legal na pandemia. E cozinhar com ervas, assim, as ervas que eu plantei. O que você plantou lá, hein? Tudo. Cheiro verde bastante, jiló, tomate, cebola, pimentão. Tudo deu. Tudo a terra O jiló tá dando respondeu. agora. O jiló tá dando agora. O quiabo deu. A Adoro. rúcula, agrião, alface, tudo deu. Arrasou. Pimenta, tudo deu. Todas essas coisas deram. Essa pimenta de cheiro que eu amo, que é uma pimenta que arde. E outra coisa, Tid, olha que loucura. Minha mãe sempre fazia, agora já nessa fase, eu mais adulto, minha mãe descobriu uma maneira de fazer uns cuscuz deliciosos, desses de milho que a gente gosta. E ela faz temperadinho, gostoso. E eu nunca curti. Ela fazia pra... É porque eu não como muito pela manhã, nunca curti. Aí parece que foi, né? Parece que sim, né? Eu acho talvez até um pouco para trazer a presença dela um pouco mais para mim. Porque era uma coisa que me remetia muito para ela, que os meus amigos, sua mãe faz um cuscuz delicioso. Meus amigos comiam, eu não comia. Aí o que eu fiz? Comecei a gostar de cuscuz. Comecei a fazer cuscuz. E amei. E agora eu tô doido para comer o cuscuz dela. Pior é que agora eu fiquei com água na boca desse cuscuz aí. Você sabe que a cultura, você sabe, né? Você é a personagem principal. A cultura nos salvou, né? Mas vocês também são consumidores de cultura. O que você ouviu, viu e leu? Começar pelas músicas. Eu ouvi muito. Olha, é engraçado, né? Ouvi muitos novos.
para além dos velhos que eu amo, os Caetanos, os Chicos, os Gios de todos da vida, eu amei muito ver os novos, esse menino Thiago York, Maravilhoso. filho da Gil, o filho da Preta, Francisco. Francisco, cantando super bem. Uma menina que eu comecei Agnes, uma outra menina, alguns cantores baianos que eu não conhecia, assim, que eu comecei a ver. Um menino chamado Fiacra, também, novo. E aí voltei a ler, porque nunca dava tempo de terminar, a biografia da Fernanda, maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Maravilhoso. Aí, assim, algumas coisas, basicamente, que estavam ligadas ao que eu estava produzindo de trabalho. Então, eu fui estudar algumas biografias, por exemplo, e algumas histórias, como a da Princesa Diana, que, inclusive, hoje faz 23 anos do trágico acidente, né? Hoje, 1 de setembro? É, Olha. Quantos anos? 23. Caramba, lembro-me como se fosse Hoje, semana passada. Exatamente. E aí, de uma certa maneira, eu fui entrando aí no stream para poder também pesquisar um pouco de coisa. Rever filmes, né? Filmes antigos que a gente ama, por exemplo, revi o Moulin Rouge, que tinha muito tempo que eu não via. Aí revi... muita coisa, tive a cabeça até... E assim... Foi o Moulin Rouge que te levou pro aplicativo lá que você deitou e rolou brincando com ele? Onde você botou a sua carinha nas principais cenas do cinema e do clipe? Exatamente, um pouco também, assim, sabe? Essa brincadeira tão divertida, porque, assim, né? Eu acho que depois que você começa a gostar do cinema de uma maneira geral, né? Não só de fazer, mas de ver, de apreciar como uma arte magnífica que te transporta, você começa a ter seus ídolos, né? E aí poder brincar de ser seu ídolo, bicho. Imagina eu poder brincar de ser o Michael Jackson. E eu tenho uma coisa que é muito boa, graças a Deus a Thaís falou isso. A minha cara foi encaixando em todo mundo. Eu me divertia Impressionante, sua cara encaixou na cara de todo mundo. Me diverti muito de ver isso, me diverti muito, 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 muito. Então foi assim, para mim foi uma farra. Porque às vezes a gente fica com tanta dificuldade de ter conteúdo para postar, porque às vezes é tanta coisa, tanta bobagem, tanta tragédia, tanta loucura, que tem dias que você olha para o Instagram e fala assim, eu não quero fazer nada. Hoje eu não quero postar nada, não quero dizer nada. Aí, de repente, você tem uma bobagem daquela pessoa. Sabe o que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero ser a Megan Fox. Então, hoje eu vou ser a Megan Fox. Aí você bota uma coisa da Megan Fox, se diverte, tá uma delícia. E diverte a gente. Muito obrigada, eu me diverti horrores também. Luiz, qual foi a sua maior descoberta afetiva nessa pandemia? Tem muitas descobertas, né? Para além daquela que eu te falei, da questão dos amigos, etc e tal, eu acho que tem uma descoberta muito afetiva que te dá, o quanto, quando você está saudável contigo e bem contigo, você consegue ser melhor com os outros, sabia? Assim, das pessoas que eu ajudei, né? Com doações que fiz, dos meus companheiros de trabalho lá do Irmavap, que a gente não recebeu o nosso salário e que doamos, assim, a gente repassou esse salário para sustentar as pessoas quando a gente percebeu que a coisa não ia voltar. Assim, a gente pensou assim, meu Deus, como é que essas pessoas vão viver? Esses técnicos, essas pessoas. Aí eu, Matheus, que é um cara incrível, que é um parceiro maravilhoso, generoso, a gente resolveu, junto com a produção, fazer a nossa doação do cachê para pagar o salário das pessoas até quando deu, né? E eu acho que esse ato de olhar para dentro de você espelha um amor tão grande para o outro também, que eu acho que foi uma descoberta generosa de amor, assim, sabe? Amor para com o outro, assim, a preocupação com os nossos velhinhos, sabe? Principalmente, poxa, bicho, assim, é muita sacanagem no mundo a gente achar que uma pessoa que tem 80 anos não merece mais viver. Não merece mais continuar com o seu legado de passar história, de trocar experiências. Então, essa preocupação com o idoso que me deu, assim, sabe? De chegar no mercado e ficar longe deles, entendeu?
e olhar com Sei. cuidado, assim, passar na frente, falar, entendeu? Fazer, sabe, cuidar mesmo, cuidar, assim. Pô, para mim foi muito bacana isso também. Agora, agora é para fazer bonito, hein? Não que Tá. você não tenha feito até agora, você fez. Quem foi Luiz Miranda nessa pandemia? Talvez um cara mais calado, tá? Assim, um cara mais silencioso. Você perceber bem, eu mudei também mudei também a minha rede social a partir dessa pandemia. Assim, acho que o meu Instagram ele deu uma modificada. Essa brincadeira é muito recente, essa brincadeira dos É, personagens. agora. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Foi agora essa descoberta. Mas eu revi muito, porque assim, em vendo algumas lives e algumas coisas, teve muita coisa que eu tive muita vergonha. E teve muita coisa, por exemplo, assim, que também me inspirou. Mas teve muita coisa que eu preferi. E aí eu preferi assim, olha, pô, fica na tua, bicho. Fica lá na tua, continua Então, assim, eu que sempre tive e gostei de me pronunciar em determinados assuntos e tudo, eu falei assim, olha, cara, eu acho que talvez esteja na hora de ouvir bem mais do que falar, viu? Vamos ouvir o que está acontecendo. Eu acho que eu parei para ouvir, para deixar reverberar. Então, eu acho que o Luiz foi um ouvido maior do que um orador ou um... Óbvio que quando te pergunta como você está vivendo a sua pandemia, você tem que dizer. Você Uhum, sabe o que está se passando com uhum, você. uhum. Mas eu acho que eu tive a possibilidade de observar mais, de ver mais o outro. Interessante, Luiz. Você não parece que você estava se preparando para essa pandemia. Tendo o seu terreninho, tendo a sua casinha, tendo o seu canto, aonde sozinho você apenas amadureceu num tempo melhor, né? Fiz 50 anos, né, Tid, no final do ano É. passado. Então, eu acho que um homem, né, qualquer ser humano que se preza, Uhum. quando chega a uma determinada idade, por metade de um século, ele precisa se reavaliar, né, como indivíduo, né, ele precisa dar uma olhada para a sua trajetória, ele precisa compreender os aspectos que o levou a chegar àquele lugar, onde que ainda está precisando dar uma consertada na sua vida, né? Essa autorreflexão é muito importante. E eu acho que essa autorreflexão ela começou no inferno astral para os 50, mas ela vai se diluindo e foi se diluindo durante esse momento de pandemia, porque foi muito importante também esse encontro comigo. Porque eu já É, não era total. mais aquele moleque, né? Total. Não, você. A impressão que você está passando é de um amadurecimento, de uma tranquilidade, porque, né? É, que eu já conhecia. É um Luiz até que poucos conhecem. A gente já teve a oportunidade também de sossegar o facho e conversar com Sim. tranquilidade. Você sabe onde você estava. Você estava caminhando para um lugar bacanudo. Mas agora, ó, Procurando eu tá diria que melhor, você né? está no ponto, Luiz. Eba! Eu tô com uma saudade de te dar um Ah, abraço. Tid, não fala isso não que eu choro. Eu tô uma manteiga, cara. Eu também. Essa semana eu me desaguei tanto aqui com a partida do Pantera Ah, e também, assim, conhecendo histórias de vida de meus amigos, assim, também fui me emocionando tanto, assim, só de falar me emociono, porque é um momento muito cruel, muito trágico, assim, me emocionei com o caso da menina estuprada e com aquela gente maluca tentando, sem me dúvida. emocionei com a queda daquele menino naquele lugar, É. assim, me emociona, por exemplo, ver o quanto as pessoas estão loucas e desmedidas e não se cuidar nessa pandemia. Então, assim, de uma maneira ou de outra, eu procuro, de fato, também estar um pouco mais seguro nessa minha sensibilidade, porque a sensibilidade ela não é uma coisa muito boa para nós, hein? A gente precisa tê-las e saber usá-la no momento certo, porque ser sensível demais nos machuca muito. Não, tem que aprender a Né? pausa da respiração, né? Tem que aprender exatamente isso. Respira e É, sigamos. e sigamos. E uma coisa terrível, né? A gente viveu assim estamos vivendo uma tragédia política assim sem precedente, assim de desmonte de tudo. Então, para nós
que somos pessoas que atravessamos alguns governos, assim, que temos um mínimo de noção de política, ver esse desmonte assim, é muito triste, é muito infeliz assim. E como perdemos a voz, né? A gente perdeu a voz, a gente perdeu o interlocutor, por mais que a gente fale, por mais que a gente brade, por mais que a gente diga, a gente tem uma polarização enorme no país, com uma sociedade muito, muito conservadora e, por que não dizer, fascista, né? Que a gente não descobria que isso havia possibilidade. Fundamentalista, negacionista. Fundamentalista, negacionista. Mas por isso eu reafirmo, eu só que ver o meio copo cheio. Que bom ter você, um bravo guerreiro, com essa maturidade, de saber até qual é o tempo de calar para estar forte e reagir. Porque eles passarão. E nós, passarinho! Eu digo isso muito também. Aquele abraço, muito, muito obrigada pela generosidade, pelo seu tempo. Meu tempo é todo seu, porque para além da admiração como profissional que você é, no que eu acompanho da sua trajetória e na sua linha de raciocínio, seja lá no seu programa, seja no programa de viagem, é muito também importante. E você tem uma história linda na televisão, né, Tid? Você continua comunicando e interessando. Porque às vezes a gente envelhece, né? E você não, você continua cada vez mais maduro. É claro. A Envelhecer na ideia é um perigo, né? Você continua com ideias maduras. Essa semana, vendo os seus posts com o Gabriel, é impressionante como vocês estão cada vez mais parecidos enquanto mãe e filho. Fisicamente, né? Fisicamente, que é o que é mais importante, assim. E assim, é tão importante essa doação de amor que foi dado para ele e que o transformou nesse rapaz incrível que a gente ama quando vê. E eu acho que estar aqui com você é só mais um caminho da nossa trajetória, do nosso carinho e conforto que a gente tem junto, não é? Não deu para matar a saudade. Voltarem, né? Só me deu mais vontade ainda agora de dar aquele abraçaço. Eu vou estar aí em São Paulo um pouquinho e aí a gente respira pelo menos o mesmo ar. A gente se encontra numa praça. Eu estou nesse próximo passo, que é encontrar as pessoas fora, num ambiente ao ar livre, assim, pelo menos de longe, para pelo menos ver, respirar o mesmo ar, né? Exatamente. Sua, tá? Amo você. Obrigado pelo papo gostoso. Obrigada a você. Fala para esses dois aí que não dói e não demora. Vou falar para eles. Outra coisa, dá um beijo no Gabriel e no teu marido. Obrigada, obrigada, obrigada por estar comigo no meu canal do YouTube. Agora, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações e faça seus comentários.